Enquanto o mundo inteiro passa por mudanças significativas, tanto econômicas quanto culturais, a Rússia parece não querer desistir de sua ofensiva iniciada em fevereiro de 2022. Mas o que parecia ser uma guerra de solução rápida, a furtividade deu lugar à ostensividade por parte dos ucranianos. Olá, tudo bem com você? Bem-vinda e bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Bombinha e hoje vou contar para você por que a contraofensiva ucraniana tem tido sucesso frente aos ataques russos. Por um lado, o mundo vê isso como algo positivo, porém, há um detalhe sórdido nisso tudo, que é a possibilidade de Putin evoluir o conflito para a guerra biológica, ou até mesmo ir contra um acordo internacional e usar armas nucleares no conflito. Vamos entender tudo isso. Mas antes, peço para que, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe aí seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ok? Desde já, agradecemos pelo seu apoio. Então, vamos lá. Já nas primeiras semanas de guerra, os ucranianos mostraram aos russos que não seriam alvos tão passivos e fáceis, como aconteceu em 2014, quando a Rússia invadiu e tomou a Crimeia. No entanto, imediatamente após aquele conflito, na surdina, os ucranianos tiveram apoio dos Estados Unidos, principalmente em relação a táticas, estratégias e uso das armas corretas. Os soldados russos foram encorajados pelos seus comandantes a entrarem no território ucraniano, com a promessa de serem recebidos pelos cidadãos com flores e abraços, uma vez que eram nações irmãs. Porém, ao invés disso, os russos foram recebidos com coquetéis Molotov. Viram, a partir daí, que não seria fácil. Desde o início da guerra, a Rússia tem contado com sua fama de ser uma das maiores nações bélicas do planeta, além de seu contingente, que é muito maior e mais bem preparado do que sua vizinha Ucrânia. Porém, após invadirem Kherson, uma das mais importantes cidades da Ucrânia, os russos tiveram uma surpresa não tão boa. A cidade é um centro estrategicamente importante no sul do país, que permitiria que as forças ucranianas avançassem ainda mais para o sul e até atacassem a Crimeia com munições de longo alcance. No início de agosto, os ucranianos realizaram um ataque à base aérea de Saki, na Crimeia, que deixou muitos aviões russos destruídos ou danificados. Portanto, um ataque a Kherson parecia uma ameaça séria. E foi o que aconteceu. Porém, no dia 6 de setembro, a Ucrânia anunciou um aumento significativo de forças no sul, com o objetivo de retomar Kherson. O acúmulo de forças ucranianas levou a Rússia a redistribuir 10 grupos táticos de batalhão ao sul para reforçar a região. Embora o ataque a Kherson tenha feito algum progresso modesto, a Rússia foi absolutamente desbaratada em torno de Kharkiv, com uma retirada em grande escala e caótica dos russos em pânico, deixando para trás dezenas de milhões de dólares em equipamentos e munição. O primeiro ponto-chave para o sucesso da Ucrânia em sua defesa, foi um equipamento emprestado pelas Forças Armadas Americanas. O nome desse equipamento é HIMAR, sigla para Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade, em português. O HIMAR é um sistema lançador múltiplo de foguetes montado em um caminhão militar padrão. Cada um leva 6 foguetes ou um míssil MGM-140 ATACMS, além de ser intercambiável com o MLRS M270A1, levando metade da carga de foguetes. Os HIMARS combinam precisão com alcance muito superior ao da artilharia tradicional, permitindo que as forças ucranianas atinjam a Rússia onde mais dói. Isso permitiu à Ucrânia alcançar áreas de retaguarda inimigas, devastar postos de comando e centros de suprimentos. Oficiais russos, que já eram uma espécie em extinção no campo de batalha ucraniano, agora estavam sendo assassinados a dezenas de quilômetros de distância. Isso forçou a realocação de postos de comando a 100 milhas de distância ou mais das linhas de frente. Inicialmente, os Estados Unidos enviaram poucas quantidades do HIMAR aos ucranianos, desconfiando de que os russos poderiam destruir ou capturar todas as unidades, o que não seria nada bom para os ucranianos e nem mesmo para os americanos. Entretanto, os ucranianos mostraram ter sido bons alunos, pois fizeram uso inteligente e imediato do recurso, o que acabou sendo
devastador para as frentes russas. Para um exército com a estrutura do comando como o russo, foi devastador. Especialistas em conflitos dizem que a falta de oficiais russos no fronte tem colaborado com as derrotas regionalizadas, uma vez que os russos têm contado mais com soldados recrutas do que com aqueles que já participaram de conflitos no passado. Esses soldados veteranos não têm se alistado. Muito pelo contrário, alguns inclusive já saíram e outros tentam sair do país. Numa guerra, é necessário haver a presença de oficiais de primeira linha no front, para garantir que suas ordens sejam estritamente cumpridas. Mas o que tem acontecido é exatamente o inverso. Isto é, os verdadeiros comandantes estão tentando dar as ordens à distância, o que acaba sendo um erro literalmente fatal para as forças russas. Um navio sem o amplo conhecimento de um capitão não passa de uma embarcação à deriva. E a Rússia está transparecendo justamente isso, de estar em um navio perdido em meio a um oceano que nem tão grande é. Não foram apenas os postos de comando russos que tiveram que ser movidos, mas também os depósitos de munição e combustível. Com várias semanas de operações de modelagem, a Ucrânia preparou o terreno para a contraofensiva. A Rússia, por outro lado, mostrou uma incrível estupidez, aguardando ordens remotas e permitindo que essas operações de modelagem continuassem quase incontestadas. O resultado final foi catastrófico, pois a Ucrânia destruiu grandes quantidades de suprimentos logísticos e forçou a Rússia a mover seus centros de abastecimento para longe do fronte. Isso teve o efeito direto de limitar a capacidade de manobra das unidades russas, que agora tinham que esperar 2 ou até 3 vezes mais pelo reabastecimento do que normalmente fariam. Com a perda de radares de defesa aérea e contra-bateria, tornou-se cada vez mais difícil para a Rússia se defender contra ataques aéreos ou retaliar contra a artilharia ucraniana com suas próprias barreiras. Isso acabou sendo um grande divisor de águas no campo de batalha, trazendo um nível de paridade entre os dois poderes. A perda de confiança em detectar e abater caças ucranianos foi provavelmente parte do motivo pelo qual o ataque no norte foi uma surpresa. Aeronaves de reconhecimento russas e os drones aparentemente não estavam sendo usados em grandes quantidades, provavelmente devido ao medo de serem abatidos. O fato é que a Ucrânia conseguiu reaver nas últimas semanas uma área relativa a 2 Londres que havia sido tomada pelo exército russo. E isso tem deixado o Kremlin cada vez mais irritado. Principalmente Putin, que já declarou que, além de não pensar em desistir, ainda conta com 2 recursos que fazem os ucranianos tremerem. Um deles, já em uso, é o de restringir ou cancelar a distribuição de gás para vários países europeus que, no momento, estão do lado da Ucrânia. O outro, ainda nos planos, é a utilização de armas nucleares táticas, que são de pequeno poder explosivo, mas que não deixam de ser letais e perigosas. Essa probabilidade, sabe bem Putin, não seria a melhor opção, pois poderia ampliar o campo de batalha e estender ainda mais a guerra. É fato que a tática utilizada pela Ucrânia não só afastou a frente russa, como também encorajou os soldados ucranianos. Sem dúvida, os próximos episódios desse conflito serão cruciais para o desenrolar e o resultado final dessa série terrível que temos acompanhado nos noticiários. Caso Putin decida agir como um extremista, o pior poderá ocorrer também, uma vez que o uso de armas nucleares, por menor potencial destrutivo que elas ofereçam, é estritamente refutado pelo Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, assinado em 1970. Acredite, não é o cenário que a humanidade deseja vivenciar em pleno século XXI. Só nos resta, portanto, a esperança de que isso não venha a ocorrer e que o resto do mundo não tenha que pagar por essa iniciativa, digamos, irresponsável por parte dos russos. Nós, aqui do canal Fatos Desconhecidos, estamos de olho nos acontecimentos do front e qualquer novidade será apresentada para você. Muito obrigado por me acompanhar e já deixou o seu joinha? Eu te agradeço muito. Abraço e até o próximo vídeo.